Hoje é o primeiro dia que estamos aqui reunidos e foi um período relativamente rápido até a formação do grupo, a gente resolver procurar um lugar onde a gente possa praticar um pouquinho o que Jesus, que Deus tem nos oferecido. E aqui estamos nós. Somos um grupo ainda relativamente pequeno, mas temos intenção de, seguindo a linha de Kardec, da doutrina espírita, um trabalho de uma certa forma tradicional, com palestra, com passe, que vocês vão assistir hoje aqui. Na próxima quinta-feira iniciaremos as nossas entrevistas, para os nossos atendimentos. Acontecerá antes da palestra, mas abrirá uma casa às 7. As pessoas que quiserem passar por uma entrevista para agendar atendimentos aqui dentro do que a casa vai oferecer, que chegue nesse horário, depois das 7 horas, pois às 8 horas as entrevistas acabam, começa a palestra, depois o passe, e nos dias subsequentes nós teremos, na segunda-feira, será um dia de estudo aberto ao público. Aqueles que aqui quiserem participar de um grupo de estudo, nós estudaremos sempre os livros de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a codificação básica de Kardec. Nós temos um grupo nosso que nós estamos estudando já há um bom tempo nas sextas-feiras. Na terça, quarta e quinta-feira são os dias de trabalho específicos que iremos oferecer às pessoas que aqui nos deram o prazer da presença e da visita. E hoje, como um dia de abertura, nos ocorreu nada mais lógico pedir a presença do nosso amigo Marco Antônio, que é um tarefeiro já experiente. É uma honra imensa para nós, do Grupo Socorrista Maria Madalena, que somos co-irmãos. Um prazer descomunal ter recebido esse convite. Nós temos hoje, o nosso grupo hoje, atividade nossa quinta-noite, lá em Pragrande. E com muito prazer eu saí da minha salinha que você conhece e vim a esta casa, não abençoada, pois quem a abençoa é o mundo maior. Nós somos tarefeiros, imperfeitos, incompletos, cheios de defeitos, cheios de problemas a resolver, físicos e espirituais. Quem somos nós? Nós apenas temos que nos unir para a grande causa, que abençoe o mundo maior. Temos a certeza absoluta que o mundo maior está aqui. Exatamente. Estava dizendo, só graça. Neuza. Essa senhora tão simpática, dona Neuza, do grupo. Espírita Florescer. Nós estávamos trocando figurinhas aqui, trocando reflexões, e eu dizia a ela que o nosso querido Chico, que foi um pedaço do céu na terra, que caiu, uma centelha de Deus aqui na terra, um daqueles que nos últimos tempos mais viveu Cristo. Ele mostrou que Cristo é possível na era moderna, que Jesus é possível entre os homens. Ele relembrou Jesus na Palestina, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, e por todos os cantos que ele se irradiava, querido Chico Xavier, ele lembrava Jesus. Então, Jesus, quando ele andava pela Palestina, o próprio apóstolo João Evangelista, que antes foi Sócrates, um dos maiores precursores de Jesus, o grande iniciado. Segundo Edgar Schurel, dentre todos os iniciados, Orfeu, Hermes, Buda, Platão, Pitágoras, o maior de todos foi Sócrates, pela coincidência da estrutura filosófica e pela vivência cristã que ele já antecipava. Inegavelmente,
Depois, essa figura gigantesca do Cristo, esse irmão espiritual do Cristo, no mesmo quase nível crístico do Cristo de Jesus, ele encarna na configuração de João Evangelista, que de todos os apóstolos, eles estavam em mecanismos reabilitatórios. Todos os apóstolos mostravam a transformação, a transmutação do homem comum para o homem cristão. Pedro foi assim, Tiago, Felipe, Bartimeu e assim todos os outros. Até os Iscariotes, coitadinho, que morreu por amor. Foi enganado, mas morreu por amor. Se rebentou por amor. Amor a Jesus, amor ao Cristo. Entretanto, depois, no pior período de todos os tempos mais negros que a Terra passou, que foi o período medieval, volta João Evangelista na configuração de São Francisco de Assis, o maior discípulo de todos os tempos, revivendo o cristianismo primitivo, simples. Era muito semelhante quando Jesus andava pela Palestina. Ele se reunia, os 72 de Jesus, que eram os apóstolos, andavam em duplas. Eles iam numa cidade e divulgavam. Faziam já curas em nome de Jesus, mas falando em Jesus e divulgando Jesus. Organizavam a ida de Jesus. Então, quando Jesus já ia para a cidade, estava tudo organizado. O local de fazer as palestras, o local de fazer as curas, o local para irradiar a sua boa nova. Então, quando estava marcado, Jesus chegava. E ele atendia a quase 4.000, 5.000, 6.000 pessoas. E ele falava num mecanismo gigantesco. Hoje nós entendemos a mecânica ectoplasmática dos fluidos. Hoje a psicobiofísica e a psicobioenergética conseguem estudar isso claramente. Até a mediunidade que nós conhecemos, hoje os mecanismos todos, os efeitos físicos. Mas Jesus falava para 5.000, 8.000 pessoas, que estava lá no fundo escutava, de uma forma cristalina. E a voz dele era belíssima. Jamais uma voz foi a tipagem dele. Entretanto, João Evangelista, se referindo ao seu evangelho, dizia assim: jamais alguém falou como Jesus. Jesus foi o maior expositor do seu próprio mundo, do mundo de amor que ele trazia à terra. E, inegavelmente, Jesus, quando começava a falar, era uma coisa gigantesca. Geralmente ele subia numa pedrinha ou num local mais elevado, ele soltava os seus fluidos crísticos, as suas emanações crísticas, ele sintonizava todas as forças criativas possíveis do universo, porque ele que coordenava tudo isso, e começava a jogar o seu magnetismo divinizado. Fora isso, o que ele falava. Fora isso, a sua conotação energética, a sua verbalística, o seu tom de falar, o seu jeito. Tinha hora que ele falava numa força gigantesca, numa hora ele se aveludava. Aí depois, os apóstolos organizavam. Os apóstolos mais diretos, os 12 de Jesus, eles queriam morrer, no popular, eles queriam morrer com Jesus, porque eles organizavam. E Jesus só sorria para eles, porque Jesus os amava profundamente. Eles diziam assim, principalmente Tiago, que fazia essa organização toda, junto com os 72. Ele pegava e falava assim: ó Jesus, você tem que subir nessa pedrinha, falar, depois nós organizamos e vem a multidão, mais ou menos em fila, organizadinha, tudo bonitinho, para você fazer as curas. E Jesus sorria, mas nunca obedeceu. Não que ele era indisciplinado, não que ele era o exemplo da má disciplina, muito pelo contrário, ele não aguentava. Chegou uma hora que ele explodia de amor. Ele começava a falar e soltava todo aquele amor, ele começava a fazer um monte de cura à distância. As pessoas começavam a cair, chorar copiosamente assim, e obter a sua cura espiritual. Ali ele afastava os supostos demônios, os desafetos, os obsessores, o que seja, a terminologia, ele afastando. Ele realçava e puxava o que havia de divino, a centelha divina dentro de nós. Todos nós temos o eu maior, que é o efeito da centelha divina agindo em nós. O eu maior, não é o eu menor, o ego, a estrutura de ego, a estrutura do eu maior. Ele estimulava constantemente em todos nós esse eu maior, o eu divinizado. Ele fazia, quando ele chegava, a primeira coisa que você sentia era restaurar a tua autoestima, você voltava a começar a se amar. Essa sensação do retorno de se amar fazia um bem danado, já começava a curar. E assim Jesus operava os seus milagres, supostos milagres, né? Só que chegava uma hora que ele não aguentava. Como diz a querida raça italiana, dava o zighiribizzo. Quem é italiano sabe o que é o zighiribizzo do italiano. É aqueles 5 minutos. Ele estava falando uma hora, ele estava no auge, assim, ele parava, descia da pedra. Ninguém segurava ele. Ele se misturava com aquela multidão.
e começava a curar. Mas ele curava falando. Quem imagina essa configuração do Cristo triste, aquele Cristo de outras religiões, crucificado, triste, enfadonho, cansativo, pequenininho? Para começar, Jesus, ele tinha 1,84 m de altura. Ele foi marceneiro desde menino, ajudou seu pai na marcenaria. Ele era forte, ele era atlético, ele era um patolão forte, firme. Até a configuração dele, pelas estruturas históricas, estão mostrando isso. Ele não era uma questão da altura, não importava, mas ele era assim, era praticamente um hebreu desse porte. E ele era forte, só que era de uma bondade gigantesca. O sorriso dele era um sorriso celestial. O olhar dele representava toda a beleza do universo. Jesus, quando encarava alguém e soltava o seu magnetismo divinizado, ninguém aguentava. Quantos criminosos não foram contratados por Caifás, através daquela faquinha de estilete que eles guardavam assim, para esfaquear as pessoas que o Sinédrio mandava fazer, eliminar quem atrapalhasse o Sinédrio. Quantos criminosos, quantos assassinos não foram pagos para ir lá e acabar com Jesus? Essa imposta caía, pronto. Ninguém notava, eles faziam isso de uma forma muito rotineira na Palestina. Quantos chegavam? Quantos criminosos, psicopatas, chegavam perto de Jesus contratado para dilacerar? E quando entrava no seu magnetismo divinizado, começava a chorar. Pega aquela faca, jogava longe, se afastava. Aqueles trogloditas que podiam rebentar quantas pessoas quisessem, na sua força dilacerativa, na sua força de destruir o próximo, caía de joelhos em Jesus. E começava a pedir perdão, perdão copioso. Perdão, 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 perdão. E Jesus os perdoava a todos e eles se restauravam. A maioria jamais voltou a fazer o que fazia antes. Esse era o magnetismo divinizado de Jesus. E ele ali se misturava com a multidão, ia curando a todos. Ele sorria e chorava. Quantas barbas no seu ombro, quantas pessoas ali endemoniadas, com aquelas subjugações e fascinações poderosas, seculares em suas mentes. E Jesus livrava-os com um sorriso, com um toque suave. Eles iam voltando à lucidez, sentindo o eu maior dentro deles, e começavam a chorar. E Jesus não renegava, empurrava, ele não estigmatizava, porque para a estrutura da Palestina, todo enfermo, ele praticamente era da pior casta que existia. Era a casta daqueles que Deus os rejeitou, Deus os castigou. Era a casta dos impuros, era a quarta casta da estrutura hebraica. Ninguém conversava com impuro, qualquer enfermo, qualquer mulher renegada, qualquer mulher levada ao divórcio, qualquer mulher que era cortesã. Bastou ficar doente, se você não tinha uma estrutura para te esconder, você caía na quarta casta dos castigados pela estrutura divina. E assim, todos aqueles que estavam lá eram os estigmatizados da estrutura hebraica, da estrutura judaica. Todos eram renegados, ninguém os olhava, ninguém importava. Eles não poderiam transeuntar pelas ruas, andar. Eles tinham que andar pelas periferias. Não era permitido que um doente, um enfermo, constatado e clássico ou cronificado, pudesse andar sobre a Palestina, nas estruturas íntimas das cidades. Eles viviam nos campos afastados. Alguém buscava algumas coisas para ele e levava nas suas choupanas, nas suas casas diminutas, nos seus casernos, nos seus campos, onde fosse, porque eles não podiam, não era permitido. Eles podiam ser açoitados, mortos ou apedrejados. Mas Jesus os tratava como as pessoas mais importantes do mundo. E ali ia curando a todos eles, num abraço afetivo, num abraço fraterno, naquele sorriso amoroso, ele ia envolvendo a todos. E todo mundo podia imaginar, que ele ia rejeitar os aleijões, que eram chamados estigmatizados, aqueles que nasciam com a legião, ou era de casta superior, essa casta podia mantê-lo, porque se ele fosse de casta inferior, estava perdido, não arrumava nada, não conseguia nada. Era estigmatizado, era um réprobo da estrutura judaica. E Jesus os curava, só com um sorriso, com um olhar, e dizia assim: a tua fé te curou. O nosso Pai do céu te curou. Nunca atribuiu uma cura à sua pessoa. Ele atribuía ao potencial divino que cada um tem dentro de si. E o que ele mais dizia nas suas palestras: vós sois deuses, tudo que eu faço vocês podem fazer e muito mais. Um dia nós vamos chegar lá, vamos começar, mas por enquanto não dá ainda.
mas nós podemos fazer nas coisas diminutas da nossa vida. Poder ser um mini Cristo, restaurando principalmente aquilo que Jesus fazia na sua total potência máxima do amor permissível aqui na terra, que era restaurar a estima das pessoas. É o que ele mais fazia, ele chegava e restaurava. Ele corrigia, mas ao mesmo tempo fazia nascer o meu maior. Ele ia lapidando, tirando aquelas imperfeições, impulsos, instintos, fazendo a pessoa aprender a conviver com a sua parte ainda irracional, a sua parte instintiva, a sua parte de sobrevivência, que todo ser humano tem, mas realçava a razão, a fortaleza interior, a fé. O que ele mais pedia à humanidade era a fé. Fé no Pai e fé em si. Não é à toa que a sua mensagem toda é sintetizada em 3 estruturas fundamentais. Deus como Pai amoroso. Pois a primeira revelação de Moisés já mostrava Deus único, como um pai que castigava, que judiava, que oprimia, olho por olho, dente por dente. Assim era o esquema do processo trazido por Moisés. Entretanto, Jesus restaura imediatamente isto. A primeira restauração que Jesus fez para a humanidade terrena foi restaurar o próprio Pai, mostrando como aquele Pai de misericórdia. Qual é o pai que para um filho terreno lhe pede um peixe, ele lhe dá uma pedra? Se um pai terreno faz isso, imagina o nosso Pai celestial, que é todo amor e bondade. E ele mostra, nós achamos que Deus, ele mostrava, estava nos castigando. A doutrina espírita nos mostra isso, nós ninguém está nos castigando, somos nós que nos autocastigamos. O nosso Pai do céu já nos perdoou há muito tempo, nos dando a nova oportunidade. É nós que não sabemos lidar com as oportunidades novas que o mundo maior nos dá. A segunda estrutura que ele realça como supremacia do seu evangelho é a lei do amor. Ele viveu o amor na sua potência máxima, se misturando com todos, se espalhando com todos, se jogando na multidão e curando-a daquele jeito afável. E quando nós imaginamos que ele falava para aquelas 8.000 pessoas, se misturava e assim por diante, depois ele pegava e se isolava nos campos, aquela coisa, ninguém tocava em Jesus, os apóstolos não deixavam. Meu Deus do céu, como Jesus era querido. Quando uma das cidades que mais sentiu Jesus, que mais viveu Jesus, foi a cidade de Betsaida. Primeiro porque foi a cidade que Pedro nasceu. E ali morava também, morou em Cafarnaum, mas veio também praticamente de Betsaida, a esposa, a sogra de Pedro, e assim por diante. E tinha uma conotação especial. Quando Jesus entrava na cidade de Betsaida, a cidade tinha aquela entrada principal. Meu Deus do céu. Sabe quem dava os primeiros sinais, as primeiras cornetadas? Porque os 72 não entravam, não iam lá avisar. Betsaida não era uma estrutura tão importante para a divulgação, sabe por quê? Não que Jesus não se importava com Betsaida, é que eles já estavam todos convertidos. Não tinha muito o que fazer, porque quando Jesus adentrava, começava a entrar naquela estrutura principal, da avenida principal que tinha em Betsaida, meu Deus do céu, todos os estropiados, os réprobos da estrutura judaica, os desfalecidos, os últimos dos mortais, meu Deus do céu, eles já estavam com uma camisinha nova, que deram um jeitinho. A maioria já tinha sido restaurado por Jesus. Eles adoravam Jesus, eles esperavam a vida de Jesus. Quando Jesus pintava lá na avenida, eles já se comunicavam, ele está vindo. Ele está vindo. Todos os mendigos, ex-mendigos. Porque eles já não eram mais. Jesus tinha restaurados, tinha levantados. Não do chão, da sua própria estima, da sua vontade de viver. E eles foram se restaurando, porque Jesus, nas primeiras vezes que entrou em Betsaida, bem jovem ainda não conhecido, quando começou todo o seu messianato, ele tratava tão bem aquelas pessoas, e depois, quando todo mundo o conhecia, nos grandes fenômenos de cura, porque foi a partir dos seus 30 anos que começou, ele fazia antes, mas acentuar-se em grande monta, era em monta mais restrita, depois aos 30 anos foi em grande monta. O que acontecia? Ele encostava no último dos mortais, naquele jogado, daquele castigo divino, aquele foi castigado pela estrutura divina, que não valia nada, que carregava os pecados da estrutura judaica. O que acontecia? Ele se achegava, Jesus agachava, devagarinho, e conversava.
com aquele pequenino, que ninguém dá importância nenhuma, não tinha o que trocar com ele. Só que Jesus sabia o passado, sabia o presente, sabia o futuro. E começava a falar dos parentes queridos. E sua mãezinha, já desencarnada, e falava que ela estava do lado. Meu Deus do céu, aquele caído sabe que tem uma mãe tentando levantá-la, meu Deus do céu. Ele restaurava tudo. E começava a falar, então, na cidade de Betsaida, eles estavam todos já arrumadinhos, já estavam trabalhando, fazendo alguma coisinha, estavam melhores, arrumados. E eles viam Jesus, e eles iam se achegando. Não tinha muito mais o que curar, já estava quase tudo curado, simbolicamente falando. Né? Estamos exagerando um pouquinho agora. Mas o que acontecia? Eles iam se achegando, porque eles eram bem tratados. Eles se sentiam as pessoas mais importantes naquele momento. Jesus sorria, os abraçava, falava pelo nome. Era um potencial crístico dele. Ele conversava com todos pelo nome. Ia falando, conversando com um, eles iam se aproximando. Um se achegava, depois um puxava um para vir perto de Jesus. Ele brincava com todos. A coisa mais linda foi quando o seu apóstolo João Evangelista, depois São Francisco de Assis, ele pede, o seu apóstolo querido de Jesus, o João Evangelista era o filho que Jesus não teve, aquele apóstolo querido, 18 anos, quando Jesus tinha 30, aquele jovenzinho, cabelos curtos, bem pretos, bem batidos, rosto bem claro, olhos pretos, bem profundos, mais magro, menor que Jesus, era o menorzinho da equipe, era aquele que consolava e ajudava a todos, acalmava a todos, fazia o que Jesus não podia fazer com o grupo, e com todos os ex-socorridos e ex-curados de Jesus. Ele depois ia lá e convertia ainda mais. Conversava mais, ajudava mais. E ele falava, ele não tinha o dom da oratória. Então os outros, Tiago falava, Felipe, outros, assim por diante, mas ele conversava do Evangelho. Ele falava, ele vivia o Evangelho na conversa. E ele impede, chama Jesus e pede, Jesus, tem uma senhora, uma vozinha, que está com um netinho, é tudo que ela tem, Jesus, de 8 anos morrendo em febres, o menino vai morrer, já está uma semana em febres. Ah, meu Deus, Jesus parou tudo, a direção que ele estava indo, e começou a acompanhar João Evangelista, e João Evangelista, aquele jovenzinho que na época já estava com 19 anos, depois de um ano de mecenato de Jesus, todo ali alegre, levando Jesus, e foi indo. Meu Deus do céu, a coisa mais linda é ver o Senhor dos 7 escalões da evolução terrena, a tote potência máxima do amor permissível na Terra, o espírito mais evoluído do planeta, que criou a Terra toda, que criou uma massa incandescente do Sol e transformou em terra para nós, preparou tudo para nos receber, e disse que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia. Nós somos a ovelha do Cristo. Esse que entendia da bioquímica, da química, da engenharia terrena, entendia da engenharia cósmica, entendia de tudo, era um Cristo. Tinha ligações com todos os Cristos siderais, mentalmente falando. Ele entrar naquela choupanazinha, ao pedido da vozinha, que aquela mãe tinha morrido. O que sobrou da vida dela era aquele netinho que ela cuidava de amor, e ele estava morrendo. E ele a pede por amor, o amor máximo da terra. Adentro, aquela chupana. A vozinha vê Jesus e pensa que Jesus ia olhar para a vozinha, como que minha senhora já está fedendo, sai um pouquinho, deixa eu fazer a coisinha de longe, cuidar de longe, seu netinho, está tudo fedor aqui, e sair, pelo amor de Deus. Ele já começava curando a peninha do coração, já conchegava, naquela abraçada, Jesus. Aí chegava no netinho, botou as suas mãos divinizadas e a febre foi cedendo. Da hora, seu potencial crístico, ele é um Cristo. E ele foi cedendo tudo, curando tudo, curando. E aquela vozinha botava a mão na testa e via que tinha. O menino abriu os olhos e olhava e falava: vó, estou com fome, vó. Que coisa mais linda, alguém que ama, né? Você tem um cachorrinho nosso, quando está doentinho, a gente fica apavorado. Quando ele volta a correr, fazer arte, a gente começa a adorar. Imagina a criança do coração, que era tudo que ela tinha. E ela ali, agradecendo a Jesus aquilo, Jesus sorria com carinho, com amor. E saía. Quantos casebres ele não entrou, quantas coisas ele não fez.
e ficou impregnado esse amor nessas almas. Isso nos faz lembrar que nesse período, justamente nesse primeiro ano da sua atividade cristã, ali, numa das cidades mais importantes da Palestina, chamada Magdala. Por que ela é uma cidade importante? Porque ela é um entreposto de descanso para toda a estrutura de Roma, que era praticamente do oeste, e toda a estrutura do leste, Oriente e Extremo Oriente. Eles vinham, todos os navios, aportavam na Cesareia, ou no Mediterrâneo, atravessavam, vinha para o mar da Galileia, e ali que estava a última cidade que eles repousavam, todos os ricos comerciantes, senadores, os ricos da Síria, da Babilônia, da Pérsia, todos vinham comercializar com Roma. Mas por que paravam ali, em Magdala? Porque Magdala era uma das cidades mais importantes da estrutura, sem contar as outras cidades. Porque ela tinha a produção, ali a terra favorecia a produção de perfumes e de betume. O perfume para fazer, praticamente vinha das flores, fazia o perfume, e o betume que tirava das árvores e fazia a coloração das madeiras, porque tudo era de madeira lá. E essas betume era importantíssimo para as regiões mais ricas, porque dava a coloração e a diferenciação, não só da madeira, mas dos tecidos. E ali era rico disso. Ali que se produzia muito. E eles paravam para adquirir perfumes e o betume principalmente. Entretanto, aquela cidade, ela teve uma migração há uns séculos atrás, ou um período atrás, da raça grega, que deslocou-se da Grécia e instalou-se ali, por causa do perfume e por causa do betume. E misturou-se, deu uma misturada de grego com judeu, com hebraico, e ficou uma raça bonita. As mulheres da Magdala eram belíssimas, de um porte belíssimo, muito diferenciada da mulher normal, judia, hebraica. E ali eles vinham, os ricos comerciantes, e ali se instalavam. Entretanto, dentro da estrutura judaica, das leis civis e disciplinares, tinha a maior injustiça de todos os tempos, que graças a Deus foi se corrigindo com o tempo, que ali veio de Moisés por uma necessidade da época, a chamada carta de divórcio. Se uma mulher casada, o homem se enjoasse, cansasse, ou qualquer razão, ele daria imediatamente a carta de divórcio. Se ela não tivesse, ela não tinha que aceitar, era obrigado. Se ela não tivesse para onde ir, uma estrutura que a escondesse, que a tirasse da Palestina e a escondesse, porque ela ficava naquele momento amaldiçoada pela estrutura mosaica de Moisés. E o que acontecia? Se ela não tinha aonde lhe albergar, ela tinha dois caminhos a fazer: suicidar-se ou prostituir-se. Por isso que a Palestina era fértil nisso. Ou aquelas mocinhas que perdiam a sua estrutura, parente morria, alguma coisa, perdia a estrutura, se imediatamente ela não fosse aceita por algum outro, ela teria dois caminhos: o suicídio ou a prostituição. E dentro dessa estrutura toda, que eu vou enxugar um pouquinho, que é uma história linda, o próprio começo, eu não vou demorar, uma jovem, vou falar rapidinho assim, para nós não perdermos o tempo nessa parte que é tão iniciática. Ela era uma jovem, seu pai era um grego, Stefano, e casado com uma judia. E a mãe morreu de febres logo no começo, quando ela era pequenina. O pai a adorava e a criava. Ele produzia um pouco, ele não produzia, ele comercializava, distribuía o betume. E assim ele criava a sua filha no coração. Até que com 15 anos, essa moça, que já era prometida para uma pessoa, que assim que se era, infelizmente era assim, o que acontece? Esse homem também é acometido por febres estranhas, que nós sabemos das doenças infecto-contagiosas de hoje, e falece. Ela fica com 15 anos, noiva, sem nenhum recurso, apenas com alguns recursos econômicos que o pai deixou. E ela não sabia lidar, ela entendia um pouco do betume, mas uma menina de 15 anos jamais ia fazer negócios com ela. Aquele seu noivo lhe promete casamento, e naquele momento do desespero a usa, desesperadamente, porque pelos relatos históricos ele a embriagou, colocou substâncias nos líquidos e a deixou totalmente entorpecida. E ali ele usa o seu corpo. Daquele momento em diante ele resolve não mais casar com ela, porque ele estava fazendo um teste, ela era fácil, sujeita a isto. Isso é o pretexto que ele queria, ele se afasta. Essa moça de 15 anos tinha dois caminhos: suicidar-se
Porque a casa que ela estava do seu pai, se ela continua ali, iam devorá-la. Iam entrar muitos homens, usá-la. Iam fazer o que quisesse. Ia até matá-la. Ela não tinha mais proteção nenhuma dentro da estrutura judaica. E ela, com 15 anos para 16 anos, ela é obrigada a converter-se em uma cortesã, que desloca-se para as regiões bem apropriadas para esse jaez. E o que acontece? Ela foi crescendo, só que ela foi crescendo. E as pessoas que iam com ela temporariamente, que ela era obrigada a ceder e emprestar seu corpo, tinham uma peculiaridade especial. Eles saíam renovados, não era o ato físico, era uma coisa magnética. Quantos que, com o tempo, não queriam mais ato físico, queriam conversar com ela, contar as suas dores, seus problemas familiares. E assim ela foi enriquecendo-se. E depois começou a negociar e comercializar o betume, com as reservas iniciais que ela possuía. E ela foi se transformando numa das mulheres mais ricas de Bagdá. Depois ela compra a casa do lago, uma mansão do lago, em frente ao lago de Xenesalé, que era uma região riquíssima. E ela compra uma casa, uma mansão imensa. Pega 6 moças agregadas, tira e coloca ali. E foi trabalhando, vivendo. Eram cortesãs. E ela apenas era cortesã de uma condição muito especial. Tinha que ser um volume em ouro ou pedras preciosas. Ela não entregava mais seu corpo às condições mais simples. Entretanto, o que foi acontecendo nesses últimos anos com ela, aquele processo todo, já estava com 25 anos, uma mulher com 25 anos, já uma mulher de idade mediana para a estrutura da Palestina na época, ela começa a sentir, devagarinho, uma dor profunda na sua alma, uma angústia chamada crise existencial. A crise existencial não se caracteriza só por dor emocional. Dor emocional todos nós temos, graças a Deus. Quem tem dor emocional porque é sadio. Quem não sofre, ele está doente, está alterado. Está com embotamento emocional ou atonia emocional. O ser humano normal sofre, graças a Deus. Se você procurar um psicólogo, psicoterapeuta, o que seja, e você falar que não sofre, ele se assusta. Ele está desesperado, porque o sadio sofre. Tem angústias, tem as suas ansiedades, o seu medo, em dose moderada. Ele controlando, está tudo bem. Entretanto, o que acontecia nesse processo todo, essa angústia era dilacerante. É a chamada angústia da crise existencial. E a crise existencial surge quando nós precisamos fazer grandes renovações no nosso mundo íntimo. É o eu maior, acoplados com os impulsos criativos da evolução que coordena a evolução humana, que coordena todos os espíritos vindos dos planos superiores, que começam a agir em nós. Eles começam a agir e dar essa chamada crise. Não é só uma angústia comum, é uma angústia com uma sensação de perda. Parece que você tem um hiato dentro de você, sente um vazio. E você não sabe o que faz mais da sua vida, porque você perdeu o contato com ela. Quer dizer, aquela vida que você levava já não te serve mais. É uma proposta profunda de mudança que os planos superiores começam a fazer contigo. Agir na essência da tua alma. E aquela mulher belíssima chamada Miriam, o seu destino não era esse. Não era ser uma cortesã. Ela já tinha enjoado, já pagava tudo, ela foi obrigada. As mulheres da Palestina abandonadas, ou sem recurso, eram assim, caíam, eram obrigadas a estar nessa instância, nesta situação. Mas a natureza espiritual dela não era essa. Não é à toa que ela estava subjugada por 8 obsessores. Entretanto, chegou o momento da grande libertação. E veio aquela angústia existencial. Ela já vinha sentindo aquilo há um ano. E cada vez piorando mais, piorando. E ela tentando administrar aquele vazio. E é um vazio que dá uma sensação de queda constante da tua alma. Parece que você está caindo, não para. É um desespero. Muito pior que às vezes esses problemas que se falam de medo, de surto disso, surto daquilo, crise disso. Muito pior. Angústia existencial. O indivíduo perde o contato consigo, parece que ele perde o seu pé emocional, parece que ele não tem mais nada, ele não sabe o que faz da vida. É um vazio gigantesco. E ela estava assim, numa chamada crise existencial de remodelação, de renascimento. Não é à toa que Jesus dizia, para a planta nascer, a semente precisa morrer. Para a planta nascer, a semente precisa morrer. Não é morrer, é se transformar. Para nascer o eu maior, o eu menor, as estruturas do eu menor, tem que acabar um pouco, ou bastante, ou muito.
E o nosso querido Emmanuel já dizia assim: a crise existenciais precede as grandes renovações da alma. E ela não sabia o que estava se operando. Era um vazio, era uma dor, era um desespero. Era aquelas vozes agudas, lacerantes, dizendo assim: acaba com a tua vida, vem para o meu mundo. Acaba com a tua vida, vem para o meu mundo. E aquela sensação, aquele desejo de acabar com tudo. E quando batia aquela angústia do vazio, dava aquela sensação, aquela vontade de parar com aquilo, acabar com a sua vida, cometer o suicídio. Está um nível de dor e de vazio existencial. E aquilo ia aumentando, até depois de um ano de sofrimento atroz. Naquele dia, ela já levantou a máxima intensidade desse sentimento. Ela já levantou tudo azedo, aquele vazio, aquilo ela não suportava mais. E aquela voz dilacerante que a dominava: vem para mim. Aquela voz seca, árida e forte: vem para mim. Ela pensava que eram alucinações, ela havia aquelas manchas, aqueles corpos escuros, aquela coisa aparecendo para ela. Ela achava aquela alucinação, não é aquela, ela tinha uma mediunidade de um dia. Nós não vamos antecipar, mas aquilo já é a mediunidade perceptiva dos espíritos que estavam chamando para o reino das sombras, para o reino da escuridão. Entretanto, naquele dia, no auge do seu sofrimento, daquele chamamento atroz, ela levanta, pega, naquele seu espelho de prata, tudo polido, que era o espelho da época, muito similar ao nosso, dava para ver direitinho. Ela tira o seu manto de seda, ornamentado por filetes de ouro e de prata, aquele cinturão totalmente enriquecido por pedras na sua parte frontal, por pedras preciosas. Ela solta aquilo tudo, solta aquele manto, abre o seu braço assim, se despede de si mesmo. Ela sentia que ela estava acabando aquele dia. Miriam estava acabando aquele dia. Ela olha no espelho e começa a se despedir de si mesma, olhando numa angústia dilacerante, dá uns passos, caminha para aquela mesinha com uma faca que a sua querida Ruth, que era a serva de todos, tinha deixado no antepasto da noite anterior. Ela pega aquela faca assim e vai cometer o suicídio. Tenta encostar aquela faca no seu abdômen, empurrar com toda a sua força para acabar com tudo aquilo. Mas à medida que ela coloca aquela postura fraca na posição dilacerante, pérfido contundente, para dilacerar todas as suas vísceras e acabar com a sua vida, por um comando superior gigantesco. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, porque ela não orava, ela não entendia, ela não suportava a estrutura judaica, o judaísmo, porque os grandes fariseus, sacerdotes, visitavam na calada da noite a sua casa de cortesãs, escondidos, pagavam muito dinheiro para o silêncio das moças, e o dela também. Ela não suportava aquela religião, aquele farisaísmo descomandante, ela não suportava tudo aquilo, por isso que ela não rezava. Mas naquele momento que ela fazia aquilo, ela escuta uma voz. Primeiro a voz do seu pai. Ela olha assim, tem uma imagem leve do pai, ela conseguiu conciliar, parecia que o pai estava no quarto, e fala: filha, ela escuta direitinho a voz dele lhe chamando, até os 15 anos, quando ela teve o privilégio de ver aquele espírito em nível corporal. Ela escuta aquela voz do pai. Ela dá uma parada, quando ela dá uma parada, ela escuta uma voz. A voz mais doce possível na terra: Miriam, vem para o meu reino. Mas uma voz fortíssima, tão doce e suave, que naquele momento ela larga, aquela faca cai, ela instintivamente, pela imagem do pai, daquela voz, ela chuta aquela faca. E naquele momento ela chora, e começa a chorar copiosamente. Corre para a sua cama, e cai ali na sua cama, na posição fetal. Cruza os seus joelhos no peito, amarra e começa a ficar naquela posição fetal, como aquela criança que está no feto da mãe, no fenômeno de renascer novamente para o mundo. Ela não sabia que ela tinha voltado simbolicamente, psicologicamente, psicanaliticamente falando, a uma condição fetal, porque aquele dia é o dia do seu renascimento. Ela não sabia. E naquela posição, ela adormeceu, isso era praticamente quase 5 horas da manhã. Ali ainda estava aquele final de escuridão, final da penumbra da noite e começando. Entretanto, parece que ela tinha esquecido a porta de cedro que dava para a sua varanda,
sua varanda era grande, a porta de céu entreaberta. Ou quem sabe alguém abriu. Ou quem sabe alguém deu uns empurrões magnéticos, fluidos, para deixar, e quando o sol pintou no Lago de Genezaré, bateu nos olhos dela. Praticamente 6 horas, ela dormiu 1 hora só. E aquilo acorda, aquele lusco-fusco de todo o ambiente, entrando luz por todo canto, mas aquele raio bateu na sua face e diz: acorda, Miriam, acorda. Ela acorda com aquele sol, só que à medida que ela acordou, começou a conciliar, mexeu os seus olhos assim, ela começou a reparar com uma coisa atípica, era um vozerio, era um dudu, porque entre a casa dela e o lago existia uma avenida de terra batida, muito bonita, muito preparada. Ali era a mansão dos ricos. Inegavelmente era larga. Mas era um vozerio. Ela pega novamente o seu manto de seda, coloca, e estava um pouquinho frio aquela manhã, se aconchega assim e vai saindo para a varanda, mexendo os olhos, segurando praticamente o seu roupão, e vai saindo. Quando ela olha, ela se assusta. Era uma romaria. Era centenas e centenas e centenas de pessoas passando na direção norte do Lago de Genezaré. E só que ela começou a conciliar os olhos, olhou, meu Deus do céu, era uma romaria especial, atípica, incomum, como ela nunca viu. Só tinha aleijado, só tinha muleta, só tinha maca. Um empurrando o outro, aquelas macas que você encosta e vai empurrando assim no chão, levando doentes. Era uma romaria dos enfermos, dos estropiados, daqueles que tinham a maldição divina. Só tinha amaldiçoado passando na frente da sua casa, indo na direção norte. Imediatamente ela pega, se assusta, volta, não estava entendendo se era uma rebelião, o que era, mas ela percebia que eram doentes, se encaminhavam, um ajudando o outro. Não tinham armas, mas tinha um magnetismo de esperança. Ela volta para dentro do seu quarto, pega o sininho, bate, e a serva, Ruth, que não fazia parte das cortesãs, que era a serva de todos, que a conheceu, não vamos falar desse mecanismo, era sua irmã espiritual de longos séculos, e ali encarnada, vem e entra. Ela diz: Ruth, o que é isso? O que é isso? Assim, ainda mencionada, falando da romaria, e a Ruth dá um sorriso. Fala: você não sabe, Miriam? Não, é que ele está aqui. Essa gente toda está indo para o Lago Norte, região. Ele vai falar hoje em Magdala. Ele quem? E ela fala: Jesus de Nazaré. Que Jesus? Aí começa um dos diálogos mais lindos entre as duas, que eu vou resumir. Jesus, o nosso querido Jesus, o Messias, e começou a falar um monte de coisa. Ela falou: pelo amor de Deus, não me fala de religioso, eu não suporto. É mais um que vai falar, fingir milagres, comprar pessoas supostamente queriam ter suas curas, que inventam um monte de coisa, tudo como eles fazem, para depois ludibriar e locupletar-se do povo. Ela falava assim: a Ruth, não é. Eu já vi, ele é amor total. Ele cura todos, é uma coisa linda, maravilhosa. E ela ali conversando, e a Ruth falou que queria ter, inclusive, ainda bem que você levantou cedo. É raro, porque ela acordava sempre tarde, nunca com 6 horas da manhã. Aquilo é uma raridade. Era o dia do renascimento. Ali, inegavelmente, ela diz assim: me permite, posso vê-lo? Ela pegou, era como a irmã dela, e ficou assim e falou: inclusive, Miriam, vamos comigo, vem conhecer. E ela disse para consigo mesma, Miriam, falou assim: mas puxa, eu ia me matar mesmo. Que custa dar um passeio? Tá bom, eu vou. Parece que foi uma compulsão. Tá bom, eu vou. Nisso a Ruth falou: então vamos nos arrumar. Ficou, deu um beijinho dela e saiu correndo. E ela se arrumou, se encheu de roupa de seda, joia para tudo que é lado. É assim que ela se vestia. É assim que ela foi acostumada. Ou tinha se acostumado. Inegavelmente, Ruth volta com a sua roupa simples de serva. Mais simples ainda. Mais simples da condição que estava, ou que se vestia, da sua indumentária comum. E quando vê Miriam, ela sorri, falando: Miriam, não pode ir assim, Miriam. Você vai chamar a atenção de todos, vamos de uma forma mais simples. Então o que eu faço? Eu não tenho. Eu só tenho praticamente esses hobbies, essas coisas. Espera um pouquinho, eu vou buscar. E foi. E trouxe um manto desse tamanho, de algodão grosso, levemente embranquiçado e acinzentado, com uma faixa comum.
Ela tira a sua roupa toda, põe aquele manto desse tamanho, põe aquela sua faixa comum. Ela não sabia que naquele dia ela estava se despedindo de todas as suas joias, suas preciosidades, das suas roupas riquíssimas. Que dali em diante ela ia usar um manto de estameia para o resto da sua vida. E sai para a sua serva. Primeira vez, depois de tanto tempo, ela se mistura com os comuns, com os necessitados, com os réprobos, com os amaldiçoados. E havendo eles falarem os cochichos sobre Jesus, os cochichos, e ela ia, até que chegou a ser uma clareira descomunal. Já tinha mais de 5.000 pessoas no Lago Norte. E lá em cima, via-se alguns de branco se mexendo. Quando ela chegou, que ela se aproximou assim, que ele sobe na pedra, bem longe, quase, bem distante, numa elevação bem grande, ele sobe lá na pedra. Quando ele sobe na pedra, que ele começou a falar, ela escutava cristalinamente aqui. Meu Deus do céu! Foi o primeiro tranco que ela teve na vida, depois de tanto tempo de felicidade com a sua mãe, que foi tão pouco tempo, e com o seu pai, que era o seu espírito querido, da sua afinidade. Que ela volta a sentir uma alegria, porque aquela voz que a chamou, filha, vem para o meu reino de amor, era aquela mesma voz que ela estava escutando, idêntica, e ela sabia que ela conhecia aquela voz. Na alma dela, ela conhecia aquela voz de algum lugar no universo. Em algum ponto do espaço, ela tinha um dia conversado com aquela voz. Era familiar, parecia que era coisa de irmão, era uma coisa especial, parecia que ela começou a renascer, aquela angústia existencial começou a diminuir, e ela começou a se ajeitar, teve interesse, ela queria vê-lo, mas era tanta gente, põe uma barreira de 5.000 pessoas, tenta passar, e foi um tal de com licença para cá, e com licença para lá, e com licença para cá, e com licença para lá, e com licença, passa de lado, ajeita, empurra, foi indo, e foi caminhando. E cada vez mais ele falava, só que ele se movimentava. Parecia que o destino não deixava ela ver de frente. Toda vez que ela conseguia, ele virava. Quando ele virava. E ela foi se ajeitando. Até que chegou numa situação que não dava, porque só tinha maca. Era a região dos, já tudo organizadinho, era a região dos aleijados. Era maca para tudo que é lado, muleta para tudo que é lado, não dava para passar. Ela teve que contornar. E foi com licença e contornando de lado. Com licença para cá, e com licença para lá, e com licença. Ele foi um tal de pede licença, com licença. Por favor, não toque de tudo, e foi. Só que ela foi lá pelo lado de trás. Não dava para aproximar pela frente, não